Pai. Usa ele poderosamente como canal de bênçãos. Você tem usado diversas vezes, ó Pai. Esse será mais um dia, Senhor, que você usará ele com grande poder, com grande ousadia, com grande autoridade, com grande unção, Pai amado, diante da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, conduz, Senhor, até o fim deste culto, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E as palmas exaltam. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria, privilégio, mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesta noite, adorando ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, igreja. Amém? Por gentileza, das suas Bíblias, livro do Gênesis, capítulo de número 32. O verso 22 e o verso 23. Noite gloriosa por estarmos na casa do nosso Deus. Amém. Deus tem falado poderosamente até aqui, através dos louvores, vai completar através da revelação da palavra. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim, verso 22 e 23. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Amém? Amém. Pois então. Glória a Deus. Aleluia. É sempre uma honra ministrar a palavra de Deus, que é viva, pura, genuína e eficaz. Preste bem atenção nessa mensagem, igreja, porque Deus ele vai mover o seu coração dentro desse texto bíblico. É uma palavra muito conhecida, mas a palavra de Deus se renova-se a cada manhã. Deus ele muda, ele é imutável, assim como a sua palavra não muda. Apesar que existem várias traduções, milhares de traduções aí da palavra de Deus, cada um traduz de uma forma, né, que bem entende, e alguns têm traduzido fazendo alterações na palavra do Senhor, mas a Bíblia diz que lhe será tirado o direito da árvore da vida naquele grande dia. Ai daqueles que tirar um tio desta palavra, né, acrescentar ou diminuir, Deus irá requerer naquele grande dia. E é o que nós estamos vendo nos nossos dias de hoje, que é o cumprimento da palavra do Senhor. A palavra de Deus ela não tem que mudar nada, ela é aquela que Deus nos otorgou, né? E é esta que nós temos que proclamar, anunciar e ensinar em nome de Jesus Cristo. É a palavra eficaz e é verdadeira, e a espada do Espírito, que ela corta dos 2 lados. Ela é a divisão da alma e do Espírito. Aqui não tem para onde fugir, né? Se vai para a direita, a palavra está lá. Se vai para a esquerda, a palavra está lá. Se você vai adiante, a palavra ela te conduz também. Então não tem para onde recorrer. A palavra de Deus ela é poderosa, porque ela é o próprio Deus da sua essência. Aleluia. Os versículos em que nós vemos aqui nos faz menção de uma história muito maravilhosa. Já no princípio da humanidade, posteriormente já estavam aqui crescidos assustadoramente, mas se fazia necessário que dessas gerações aqui, a qual nós iremos descorrer aqui no texto bíblico, saísse aí muitas nações, muitas multidões, muitos povos, sobre o qual Deus prometera, né, aos patriarcas daquele período, aos seus servos, aleluia, para que o seu nome viesse ser exaltado e glorificado. Como assim Deus o fez? Porque Deus ele é fiel, ele vela pela sua palavra para cumprir. Se tem uma coisa que Deus ele tem que dizer,
ver com a sua palavra. A Bíblia vai dizer que a sua palavra está acima do seu nome, irmãos. Observe como Deus tem zelo da sua palavra. Nada está acima do nome de Deus, mas a sua palavra está. Porque Deus tem zelo, Deus tem cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. E não poderíamos deixar de discorrermos nessa pequena introdução aqui nesta noite, aonde, aleluia, se discorremos dentro deste texto, deste livro do Gênesis, aleluia, acerca da genealogia dos povos, das criações, das nações, dos patriarcas, dos profetas, e enfim, sacerdotes e aqueles que há ainda de vir. A Bíblia vai nos revelar-nos que, aleluia, Deus chama Abraão e ele faz promessa. E a primeira coisa que Deus fala para Abraão: sai do meio da tua parentela e da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. Deus queria que Abraão viesse sair do lugar onde ele estava, porque ele estava no meio de um povo que por sua vez fazia parte dos seus familiares, e porque eles eram idólatras, estavam adorando outros deuses, e isso estava sendo uma barreira, um impedimento para Deus abençoá-lo. Então Deus vem com aquilo, e como Deus conhece o coração do homem, Deus falou: sai do meio da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Você não conhece a terra, você não sabe onde é a terra, você não sabe como é a terra, mas eu vou te levar até lá. Somente confia em mim. É o que Deus pediu para Abraão. É tanto que ele é o pai da fé. Aleluia. Abraão, ele fez a diferença na sua geração. Deus lhe promete muitas coisas, mas isso seria cumprido lá na frente. Abraão, ele vai ali passando momentos de sua vida, porque quem tem promessa tem prova também. Aleluia. Quando Deus faz promessa, ele vai nos colocar a prova. Deus não tenta ninguém, tenta o inimigo. Deus, ele prova, como ele provou ali Jó e outras pessoas dentro da palavra de Deus. Então Deus dá uma direção para Abraão: olha, Abraão, o que eu tenho para você, aleluia, diante dos teus olhos, você não consegue imaginar. O teu pensamento não tem como se aproximar do que eu tenho reservado para você. Mas eu preciso que você saia do meio da tua parentela, porque o negócio aí não está bom. Mas você ainda vai passar um pequeno processo lá na frente. Mas eu estou contigo. Aleluia. Não temas, somente me obedeça. Aleluia. Deus vai dizer, Deus chama Abraão, ele faz promessa e Deus diz: anda na minha presença, Abraão, e seja e seja fiel. Aleluia. O que é que nós aprendemos aqui? A primeira coisa, quando Deus chama, Deus pede para nós sermos fiel a Ele. Segunda coisa, quando Deus chama, Deus nos dá visão espiritual. 3 lições aprendemos aqui nesta noite. Quando Deus chama, Ele nos dá direção e prepara o campo e a terra para nós chegarmos e fazermos a sua obra. Aleluia. São lições que nós aprendemos aqui com a vida de Abraão. Abraão ouve a voz de Deus, ele guarda a palavra de Deus e ele obedece. Aleluia. Lá na frente, ele sai ali com seu sobrinho. Todos conhecem a história bíblica. Há uma pequena contenda entre eles e Deus manda separar. Aleluia. E seu sobrinho avista os campos verdejantes. Mas o que Deus tinha para Abraão era muito além daquilo que ele imaginava. Então o sobrinho, aleluia, ali, soberbo, aleluia, ele cresceu o olho e diz: eu vou para aquele campo, campo verdejante, e do outro lado só tem pedregulho, e só tem montanhas, e só tem rochedo. Abraão falou: não tem problema, eu sei em quem eu estou confiando, eu vou para aquele lado de lá. E Deus falou: pode ir que eu estou te dando direção. Aleluia. É lições que nós aprendemos dentro da palavra do Senhor. Quem dá direção é Deus, quem guia é Deus, quem orienta é Deus, quem aconselha é Deus, quem envia é Deus, quem manda é Deus, quem provê é Deus nesta noite. A Bíblia vai nos revelar dizendo que Abraão estava avançado de idade, e nesse período Deus vai cumprindo. Ele chega nesta terra, Deus abençoa
abençoa a vida de Abraão. E Deus diz: você precisa ter um primogênito. Então a sua esposa era estéril. Aleluia. Mas Deus ia abrir a sua madre, porque Deus é Deus de surpresa. Então ele fica ali com Agar e nasce Ismael, que é do seu sangue. Mas o primogênito viria logo a seguir, que era Isaac. Aleluia. Mas Ismael não deixou de ser um dos primogênitos. E Deus só vai acabar com toda a confusão, com toda a contenda. Eu vou fazer de Ismael uma nação e de Isaac uma grande nação. Aleluia. Por isso que hoje tem dois povos. Aleluia. O povo que pertence a Ismael e o povo que pertence a Isaac, que somos nós. Louvado seja, essa promessa se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai nos revelar. Vai passando o tempo. Aleluia. Vem agora e nasce dois irmãos gêmeos. São o nome deles Esaú e Jacó. Aleluia. Quem nasce primeiro? Esaú. E logo atrás quem vem agarrado no calcanhar? Esaú. Jacó. O negócio já começou a ficar estreito para Esaú dentro do ventre da mãe. Jacó queria ser o primeiro, mas quem nasceu primeiro foi Esaú, porque Deus sabe como fazer o negócio. E logo atrás vem Jacó agarrado no calcanhar. O negócio ia começar a estreitar aqui. Aleluia. Mas Deus está no controle. Tudo é permissão de Deus. Nada é por um acaso. E nasce ali Esaú. Esaú, ele é muito ruivo. Esaú, ele nasce com um sinal. Aleluia. E esse sinal era o sinal da primogenitura na vida dele, que ele ia receber a bênção da primogenitura. O primeiro que nascesse seria o primogênito. E as promessas de Deus, as bênçãos da primogenitura tinha que ser somente para o primogênito. Mas Jacó queria passar primeiro. Mas quem nasceu primeiro foi Esaú. E eles vão crescendo junto ali. Vai crescendo. E a Bíblia nos revela dizendo que ali Esaú era muito atento, muito esperto. Aleluia. Ele era um grande caçador. Jacó era um pouquinho largado. Aleluia. Jacó era mais interessado nas coisas materiais, mas estavam debaixo de uma promessa. Ambos tinham uma promessa. Aleluia. Isaac eram seus pais, e Isaac foi filho da promessa de Abraão, aonde Deus ali proveu um cordeiro no lugar dele, lá no Monte Moriá, aonde, aleluia, o pai da fé Abraão, o patriarca, aleluia, honrou o nome de Deus, e Deus proveu o cordeiro. Aleluia. Mas quando chega aqui na frente, Isaac, aleluia, ao ter esses dois filhos, ele passa por um pequeno processo. Aleluia. Vai crescendo os dois. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Isaac tinha 60 anos de idade. Aleluia. E os dois irmãos gêmeos já estavam adultos. E a Bíblia vai dizer que Isaac, ele dá uma alerta dizendo: Esaú, prepara lá um guisado, prepara um cordeiro. Eu preciso abençoar você. Você precisa trazer um guisado. Era costume naquela época, o primogênito preparar algo para o seu pai antes de receber a bênção da primogenitura. Era necessário preparar um banquete para o próprio pai. Aí, se não preparasse o banquete, se não preparasse ali o prato, aleluia, para o seu pai, ele não receberia a oração a qual ele ia receber o direito da primogenitura. Aleluia. Então ele tinha que primeiro obedecer, preparar um banquete para o seu próprio pai. A Bíblia vai nos dizer que ele sai ao campo atrás do cordeiro, do cabrito imaculado sem mancha. Aleluia. E a Bíblia vai nos revelar dizendo que a sua mãe, ao ouvir isso, quando Jacó ele chega no campo, ela notifica a Jacó e diz: meu filho, se prepara aí, porque Esaú vai receber a bênção da primogenitura. O seu pai mandou ele ir para o campo buscar um cabrito, mas vai você primeiro que eu vou te ajudar. A própria mãe ajuda o filho a tomar posse da bênção do outro filho. Aleluia. Mas Deus sabe como trabalhar, e isso aconteceu. Lá vai Esaú para o campo. Aleluia. Mas Jacó foi ligeiro, foi nos rebanhos que estava mais perto, pegou o cabrito, trouxe, aleluia, preparou o guisado, a sua mãe ajudou, e ele agora, Isaac, avançado de idade, ele não enxergava, estava cego. Aleluia. E agora Jacó engana o seu próprio pai.
Aleluia. Por isso, o nome de Jacó, ele traz algumas nomenclaturas que não agradam a Deus. Primeiro, enganador. Segundo, usurpador. Terceiro, aleluia, aquele que faz tudo para o seu bel prazer. Aleluia, tudo que Jacó fazia era para arrancar, aleluia, do próximo aquilo que o seu próximo tinha. Mas o que nos chama a atenção, com tudo isso que Jacó fazia, ele estava debaixo de uma promessa. Glória a Deus. Com todas essas falhas e erros de Jacó, Deus tinha uma promessa na vida dele. Aleluia. E aqui a gente só sabe muitas vezes pregar, como nós vimos muitos pregadores falar sobre Jacó. Jacó é enganador, Jacó é pecador, Jacó é soberbo, Jacó é arrogante, Jacó é isso, Jacó é aquilo. É lógico, o nome dele já traz essa nomenclatura, mas Deus ia tratar com ele, porque quem tem promessa, Deus ele aperta, Deus ele trata. Aleluia. Tenta escorregar aqui, mas Deus pega lá na frente. Tenta fugir do lado, mas Deus pega lá na frente e traz aonde ele quer, coloca onde ele quer, levanta como ele quer, unge como ele quer, usa como ele quer. E isso aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia nos revela dizendo que certa feita estava lá Jacó, aleluia, preparando um guisado de lentilha, aleluia, e estava ali para comer o guisado de lentilha junto com o pão. E quem entra, aleluia, é Esaú. Quando Esaú entra, aleluia, Jacó está lá para se alimentar, aleluia, do guisado que ele havia feito, o prato de lentilha, que seria uma sopa, aleluia, ele ia comer com o pão. E quando Esaú entra, sente o cheiro, e ele diz: me dá um pouquinho aí, aleluia. Aqui começa a situação ficar difícil, pastor, para Esaú, aleluia. Quando ele se apresenta, aleluia, onde Jacó está com um prato de lentilha, aleluia. Aqui é onde Deus nos chama a atenção para vigiarmos aqui nesta noite, aleluia. Então Esaú se aproxima e Jacó diz: você gostou? Gostei, me dá um pouquinho. Não, vamos fazer uma coisa. Jacó era esperto, lembra que eu falei agora há pouco que tudo que ele fazia era para o seu bel prazer? Então ele se aproveita da situação que Esaú queria o guisado e um prato de lentilha e um pedaço de pão. Então ele falou: eu posso fazer o seguinte com você, vamos fazer um trato, eu te vendo, aleluia. Como assim? Você me vende a tua primogenitura por um prato de lentilha que eu vou te dar e um bocado de pão. E Esaú falou: muito bem, a minha primogenitura não tem muito valor, então Esaú despreza a primogenitura. Ou seja, ele está abrindo mão da bênção de Deus e das promessas de Deus sobre a sua vida. Aqui corre o perigo de quem não vigia. Então Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó. Neste momento, Jacó foi astuto, mas quem errou e não vigiou foi Esaú. Então a culpa não pode ficar somente em Jacó, a culpa estava também, aleluia, em quem? Em Esaú, que não vigiou, abriu mão da bênção, abriu mão da promessa, abriu mão da primogenitura por um prato de lentilha, irmão. Não foi por ouro, não foi por prata, não foi por bronze, não foi por bezerros, não, foi por um prato de lentilha. O que é que nós aprendemos aqui? Temos que vigiar. O inimigo, ele vem com prato, ele vem oferecendo, ele quer tirar de você aquilo que Deus te deu. Se você não vigiar, você vai cair. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo: abre o olho, vigia, porque eu quero te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então isso aconteceu. Irmãos, observem, quando Esaú, ele abre mão da primogenitura. O que é a primogenitura? É uma bênção completa. Quando ele abre mão da primogenitura, ele despreza a bênção, ele despreza as promessas de Deus na vida dele. E quem recebia a bênção da primogenitura, Deus está dando para quem recebia a bênção, irmãos. Sabe o que? Ele seria um líder de adoração a Deus. Quem era primogênito recebia o direito de liderar os adoradores diante de Deus, irmão. Aleluia. Então, o que é que Esaú fez? Eu não quero ser líder de adoração, eu não quero ser líder de louvor, eu não quero liderar nada, eu quero um prato de lentilha,
transferindo a bênção que era para ele, a promessa que era dele, a liderança que era dele, a honra que era para ele, a posição que era para ele, a unção que era para ele. Ele transfere para Jacó. Aleluia, irmão. E é isso que acontece nos nossos dias de hoje. Deus levanta a pessoa. Tem um prato de leão, um prato de leite, ninguém te oferecer. Então você não vigia e diz: olha, a posição não tem muito valor para mim, a unção não tem muito valor. Você vai e troca aquilo que Deus te deu por um prato de leitinha. O leite dá uma rasteira por um pequeno prato. Mas nesta noite, Deus está dizendo: vigia, guarda bem o que tu tens, para que tu come a tua coroa. Guarda o que Deus te deu. Aleluia, saiba o que Deus te deu. Cuide por aquilo que Deus te deu. Trocou. Depois que ele perdeu, acabou. Aí foi chorar, já era tarde demais. Jacó foi lá, trouxe o guisado. E Isaac abençoou ele. Quando Esaú chega, já é tarde demais. Aleluia. Jacó já estava lá. Aleluia. Glória a Deus. Jacó enganou o pai com a ajuda da mãe. Fez o irmão vender a bênção da primogenitura. Mas mesmo assim Deus estava comigo. Aleluia. Pastor, não dá para entender. Jacó fez tudo isso e é promessa, irmão. É promessa. Por isso que a gente não pode criticar quando a pessoa está se arrastando na igreja. Você não sabe o que Deus tem na vida dela. Aleluia. Você não sabe, ela vai passar processo. Muitas vezes é uma tribulação dentro da igreja, mas tem uma promessa. Oh, aleluia, glória a Deus. Tem uma promessa. Glória a Deus, aleluia. Sai e volta, e ainda é abençoado. Tem coisa que dá para entender. Verdade. Tem coisa que nós não entendemos, nós temos que aceitar pela fé. Glória a Deus. Se você tentar entender, você vai ficar doido. Verdade. Porque as coisas de Deus é mistério. Ah, mas o irmão hoje ali, ele é um presbítero, mas ele era assim, é promessa. Ah, mas o irmão, olha, tem pouco tempo na igreja, é pastor. É promessa. As pessoas não entendem por que você está aqui nessa noite. Não entendem porque você é um presbítero hoje, porque você é um pastor, porque você é uma diaconisa, porque você é uma doutora. Não entende. Só olha para o teu erro, só olha para aquilo que você cometeu lá fora. Não enquanto eles estão te olhando para você, falando que você era isso, era aquilo, te apontando. Deus está te levantando, Deus está te honrando. O nome dele está sendo exaltado, o nome dele está sendo glorificado. E você tem que honrar a posição que Deus te deu aqui nesta noite. Aleluia. Oh, glória. Quando ele troca a bênção da primogenitura, ele perde todos os direitos, aleluia, que era, aleluia, dado por Deus. E a Bíblia vai nos revelar dizendo que neste momento, aleluia, Esaú, ele fica enfurecido. Não adianta, ele teve a oportunidade, a escolha foi dele. Aleluia, o inimigo ele vem, mas cabe a mim e a você vigiarmos para não cairmos no laço que ele tem armado. Aleluia, cabe a mim e a você zelar, cuidar por aquilo que o Senhor nos concedeu. E já era tarde, agora Esaú quer acabar com Jacó, mas Deus tinha uma promessa. Então, o seu país vai pegar a sua bagagem, vai lá para a serra do Paranã, e lá tem Labão, lá tem o seu tio, lá, porque você vai se arrumar. Depois você tem que voltar para cá, para que o teu irmão não te mate. Aleluia, deixa Deus trabalhar no coração dele, como Deus trabalhou. E já pega as suas bagagens, vai em direção, aleluia, e passa, tem que passar pelo deserto. Eu chego no deserto das terras de Padarã, Jacó ele está cansado, ele pega, vai
Deus vai registrar as páginas da história da vida de Jacó. Deus começa a mudar as páginas da vida daquele homem. E ele, naquele sonho, ele vê, aleluia, algo que ele nunca viu na vida dele. Foi a primeira revelação que Deus deu para Jacó. Foi lá no deserto, com a cabeça em cima de uma pedra. Ele vê anjo na escada subindo e descendo, subindo e descendo, adorando e dizendo: Santo, Santo, adorando, Santo, Santo, aleluia, adorando, aleluia. Ele estava em cima da escada, o próprio Deus estava lá, o próprio Deus estava lá, falando com Jacó. Daqui a pouco, Deus distrai Jacó, ele se levanta, aleluia, ele olha ao seu redor, ele pensa que está na casa dele, não está, está na cama, não está, está no deserto, aleluia, ele olha ao seu redor e diz: quão terrível é este lugar! Verdadeiramente, Deus está neste lugar e eu não sabia. E mais uma coisa, essa é a porta que conduz para o céu. Deus está aqui, Ele é a porta. Deus está aqui, Ele é a vida. Deus está aqui, Ele é a vitória. Deus está aqui, Ele é o refúgio. Deus está aqui, Ele é a resposta. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando Deus quer se revelar, Ele se revela na tua vida, seja na tua casa, seja deitado, seja no sofá, seja na escola, seja na condução, seja no trabalho, seja na faculdade. Quando Deus quer se revelar, Ele se revela. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que quando isso acontece, ele ouve a voz de Deus. Aqui ele começa a aprender a ouvir a voz de Deus. E Deus vai dizendo: aleluia, esta terra, Jacó, aonde tu estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Aleluia, como eu prometi. Aleluia, aos teus pais. Aleluia. Portanto, digo a ti, Jacó, Deus falando com ele: a partir de hoje não te deixarei e não te desampararei até eu cumprir tudo que tenho prometido na sua vida. Aleluia, aleluia, não te deixarei, aleluia, não vou te desamparar, aleluia, não vou largar de você, aleluia, você não vai perecer, porque eu estou te dando promessa hoje. Sai daqui, vai lá para o outro lado, aleluia, vai agora, Jacó, aleluia. Deus falou com ele, ele toma posse da promessa, ele vai andando com a sua família, ele já não está sozinho aqui, ele chega próximo do vale de Jaboque. Onde que é o vale de Jaboque? É próximo às imediações de Padarã, e ele tinha que atravessar um pequeno ribeiro, e ali ele para e diz para as esposas e seus filhos: passa todo mundo com a bagagem. E já era de madrugada, aleluia, e ele diz: vai passando todo mundo. Por último, ali Deus marcou um encontro de Jacó. Aleluia, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ali no vale de Jaboque, Deus marcou um encontro com Jacó. Assim como muitos anos atrás Deus marcou um encontro comigo, eu estou aqui até hoje adorando e glorificando a Ele. Assim como Deus um dia marcou um encontro com vocês, e
estava ferido, mas ele falou: não vou te deixar. Sabe por que Jacó fez isso? Porque ele sabia que a bênção completa estava sobre Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que Deus tocou na juntura das costas de Jacó e ele ficou coxo? A Bíblia diz que Deus fez isso para, a partir daquele momento, Jacó não seguir e tentar as coisas do seu bel prazer com as suas próprias forças. Jacó começava a saber que a partir daquele dia ele estava debaixo da dependência de Deus. Aleluia. Aleluia. Ficou um sinal. Deus sempre deixa um sinal. Deus sempre vai deixar um sinal. Ele vai te dar vitória. Ele vai te fazer luta. Ele vai te fazer, mas esse não. Eu nunca mais esquecer que ele te livrou, que ele te poupou, que ele te deu vitória e que ele te exaltou. Aleluia. Você tem um sinal. Você está debaixo da promessa. E daqui a pouco, daquele momento, aleluia, Jacó saiu. Deus mudou o nome dele. Deus mudou a história dele. Deus mudou a vida de Jacó. E diz a partir de hoje: tu se chamarás Israel. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós entendemos aqui nesta noite, irmãos amados e queridos? Aleluia. Tem muita gente trocando a salvação por um prato de mídia. Tem muita gente trocando a salvação por um bocado de pão. Tem muita gente trocando a posição que Deus te deu. Aleluia. A honraria que Deus te deu por um prato de mentira. Mas Deus está eu te coloquei na posição para o meu nome ser exaltado e glorificado. Aleluia. Está cheio de gente da igreja, está na igreja, mas já trocou, aleluia, a salvação, a coroa da vida eterna, por um prato de mentira. Está na igreja só por estar, mas já perdeu o contato. Aleluia, está trocando a unção por um prato de mentira. Está trocando a autoridade que Deus deu por um prato de mentira. Está trocando, aleluia, a autoridade que Deus deu por um prato de mentira. Mas Deus está dizendo: vigia, 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 porque eu quero te abençoar mais. Eu quero te levantar cada dia. Aleluia. Depois passa um tempo, os dois se encontram lá na frente. Deus já havia trabalhado na vida de Jacó, de Isaú. Tirou a ira e o ódio do coração dele de matar o seu irmão. Ele vem com um exército de 400 homens. Quando ele vê Jacó com a família e os seus filhos, ele se alegra, corre em direção a Jacó e dá uma taxa. Aleluia. Deus tua bênção. Deus sabe como trabalhar. Aleluia. Aleluia. Pode vir um perseguidor, pode vir a perseguição, mas estamos protegidos com a muralha de Deus que necessita. Aleluia. Estamos debaixo de proteção. E nesta noite, agarre as bênçãos de Deus. Não troque aquilo que Deus te deu por nada. Aleluia. Não troque por ouro, por prata, por nada desta vida. O que Deus te deu é maior do que tudo isso. O que Deus tem na tua vida é maior. Deus ainda vai te honrar mais ainda. Deus vai te levantar mais ainda. Assim, Deus abençoa Esaú e abençoa Jacó muito mais ainda. Deus ainda muda situações. Pare de murmurar. Deus vai dar vitória na minha causa. Pare de murmurar. Deus vai suprir tudo aquilo que você precisa. Pare de murmurar. Deus vai abrir as portas. Pare de murmurar. A perseguição vai o gigante vai cair.
Dá